Há 22 anos atrás, no ano de 2003, esse cara aqui, chamado Dave Brailsford, assumiu a diretoria numa equipe de ciclismo da Grã-Bretanha. Essa equipe tinha um histórico bem ruim. Em mais de 100 anos, eles não tinham conquistado nenhuma medalha de ouro olímpica e eles também não tinham nenhum título importante do ciclismo. Só que esse diretor aqui, ele veio para mudar essa história. E ele implementou essa estratégia aqui, a agregação de ganhos marginais. Ela consistia em mudar alguns pequenos detalhes do ciclismo para que trouxessem um melhor desempenho para cada atleta. Então, ele começou fazendo alguns ajustes óbvios. Ele trocou os bancos das bicicletas para os atletas terem um maior conforto. E ele trocou também as roupas de cada um, para que eles tivessem, de novo, um melhor conforto na hora das provas. Mas a diferença foi que ele foi além disso. Ele pensou em alguns detalhes que nenhum diretor tinha pensado antes. Ele testou alguns géis de massagem para que os atletas tivessem uma melhor recuperação muscular. Eles até trocaram o travesseiro para que eles pudessem ter uma melhor noite de sono. Começaram a tomar mais água, se hidrataram mais, começaram a se alimentar melhor. E foram exatamente isso que trouxe um desempenho bom para essa equipe. 5 anos depois, então no ano de 2008, nos Jogos Olímpicos, essa equipe conseguiu conquistar 60% das medalhas de ouro. E, em 6 anos, a equipe conseguiu 5 títulos do Tour de France, que é essa competição aqui, que é basicamente um tour pela França, então ela exige uma preparação longa e difícil, e foram aqueles detalhes que o Dave implementou que possibilitou o ganho desses títulos. E você, já parou para pensar em como pequenas atitudes do seu dia a dia, em como pequenos detalhes do seu dia a dia podem fazer uma diferença na sua vida? Isso mostra, isso mostra que o que fazemos, tá? Isso mostra que o que fazemos todos os dias vale muito mais do que as loucuras que a gente faz de vez em quando. E que mudar 1% do nosso dia pode parecer pouco, mas pode mudar a sua vida. Meu nome é Gabriela. E o meu é Laura. E a nossa talk é sobre os nossos hábitos. Por que pequenas mudanças podem trazer uma grande diferença? Nossa talk ela se baseia no livro Hábitos Atômicos de James Clear. E nessa obra o autor traz um ponto que é o poder surpreendente dos hábitos atômicos, que consiste na ideia de pequenas melhorias diárias que, com consistência, podem mudar a sua vida e são a chave para o seu crescimento pessoal e profissional. Na obra, o autor traz 4 passos para você conseguir mudar o seu hábito, tornar eles claros, então tornar eles simples o suficiente para ser iniciado. Quando você define quando, onde, como você vai começar, isso se torna muito mais fácil. Tornar eles atraentes, já que o cérebro tende a repetir sensações gratificantes e satisfatórias. Tornar eles fáceis, que vai muito também da parte do claro. Então, tornar eles simples o suficiente para ser iniciado e tornar eles satisfatórios, que vai na base de associar uma sensação positiva ao hábito. E qual seria um segredo para que esses resultados durassem bastante tempo? Para falar um pouco sobre isso, eu queria só comentar sobre um paradoxo, que eu não sei se todo mundo conhece aqui, pelo menos eu não conhecia. Ele é bem antigo. Ele se chama paradoxo de Sócrates. Ele questiona se uma única moeda pode tornar alguém rico. E aí a gente pode pensar assim, se eu der uma moeda para uma pessoa, é claro que ela não vai ficar rica. Mas se eu continuar dando cada vez mais moedas e ela acumular essas moedas, pode sim chegar uma hora em que ela vai ter uma fortuna e pode ficar rica. E aí, nesse sentido, a gente percebe que a riqueza ela não vem de um único ato, de uma única moeda, mas sim da acumulação dessas moedas. E o mesmo vai valer para os nossos hábitos.
Uma pequena mudança isolada no nosso dia, tipo meditar 1 minuto por dia, pode parecer bobo, parece besteira. Mas se você repetir essas ações, elas podem sim fazer uma diferença. O verdadeiro poder dos nossos hábitos, ele não está em uma simples melhoria de 1%, mas sim em 1000 melhorias de 1%. E, no começo, esses resultados, eles podem parecer invisíveis, podem parecer que nada muda, você faz, repete e nada acontece. Mas uma hora chega o ponto de virada e os nossos hábitos, eles acabam se tornando automáticos do nosso dia a dia. Você faz sem perceber, tipo escovar os dentes quando você acorda. Você não pensa para fazer aquilo, você só faz, porque você fez isso a sua vida inteira, eu espero. Então, o segredo que eu queria falar é nunca parar de repetir esses hábitos. O conhecimento, a gente sabe que ele se acumula se você não para de aprender. A saúde, ela pode ser transformada se você nunca parar de se exercitar ou de comer bem. E a riqueza que eu falei no início, ela só foi possível justamente pela acumulação de todas aquelas moedas. Então, os hábitos atômicos, que James Clear tanto fala, eles não são sobre mudanças radicais, mas sim sobre pequenos passos que podem trazer grandes efeitos na nossa vida. Em sua obra, o autor traz 3 grandes conceitos, que é o efeito acumulativo, que se consiste em pequenas ações que, com consistência, geram grandes resultados com o tempo. Ele traz o exemplo de, por exemplo, você ler 10 páginas de livro por dia. Pode parecer pouco, mas no mês já são 300 páginas. E se você for pensar no ano, são 12 livros, o que a maioria... Duvido que a maioria leia isso. Ele traz a ideia de uma mudança simples, que se você ir implementando isso no seu dia a dia, você não percebe que você está fazendo, como a Laura disse. O segredo está na repetição e não na intensidade que você faz. E mostra como isso tem uma aplicação na nossa vida real, já que os hábitos fazem parte da nossa educação, dos nossos relacionamentos, dos nossos estudos. Se eu elogio uma pessoa todo dia, por exemplo, a minha relação com ela vai melhorar. Ou se eu estudo um pouco todos os dias, ao invés de me desesperar na véspera da prova, eu vou aprender muito mais, com muito mais tranquilidade também. E é isso que ele traz no livro dele, que pequenos gestos trazem grandes efeitos. Obrigada. Tchau.